Olá, bem-vindos à disciplina de Gestão da Tecnologia da Informação e na aula de hoje nós vamos falar de ética, mas não na ética no conceito sociológico, filosófico, mas da ética no contexto organizacional, no sentido empresarial, a ética da informação, o uso da informação, as políticas organizacionais para controle de spam, e-mail, confiabilidade da informação, conscientização dos usuários. É nesse sentido que a gente vai trilhar a aula de hoje. Então vamos lá. Em termos de conceitos iniciais, a gente tem aqui que a ética se baseia nos princípios e nas normas que guiam o nosso comportamento em relação a outras pessoas. E aí existe a diferença da ética, dos valores, das prioridades. As prioridades elas podem mudar, os valores não mudam, não devem mudar, e a ética balizando isso tudo. As questões éticas aí, evidentemente, afetadas pelos avanços tecnológicos, nós tivemos aí nos últimos anos, grandes avanços, uma proliferação das redes sociais, do uso da informação, algumas vezes até indiscriminado. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que está no ar também. É uma lei que vai afetar sensivelmente o uso da informação e as nossas vidas aí no controle dos dados nos próximos anos. Então, em relação às questões, nós temos a questão da propriedade intelectual, de quem é o dono de uma invenção, de uma inovação, os direitos autorais, nós temos muito disso na parte de software, na parte de sistemas de informação, doutrina do uso justo, o que é o uso justo, o uso correto do software, de sistema e da informação como um ativo, como um patrimônio da organização, software pirateado, software falsificado, algumas questões delicadas, todo mundo faz, mas será que é o correto, Será que você para utilizar não teria que estar pagando a quem de direito, a quem criou aquele determinado software? Hoje nós temos opções open source, opções free, tanto para sistemas operacionais quanto pacotes de escritório. Temos uma gama aí de possibilidades que podem ser usadas, para quem tem o uso doméstico, educacional, não tem condição de pagar uma licença de software. Eu recentemente fiz alguns pagamentos de licenças e mantive a minha máquina toda regularizada. Bem, questão da privacidade, que atinge muito a todos nós, um grande problema ético. Ou seja, o que é a privacidade? É o direito de ser deixado sozinho quando você quiser, de ter controle sobre seus próprios bens pessoais e não ser observado sem o seu consentimento. Você tem o direito de ficar quieto, você tem o direito de comprar e não ter os seus dados utilizados aí por terceiros, por outras fontes, sem o seu consentimento. Então, privacidade é o direito de ser deixado sozinho, quieto, em sigilo, e a confidencialidade, a garantia de que as mensagens são disponíveis apenas para aqueles autorizados a vê-las. Em relação à privacidade, controlar os seus próprios bens, eu tenho um exemplo. Uma vez eu fui num congresso em Brasília e eu comprei a passagem, fui para o congresso e apareceu na minha agenda do Google. Apareceu a hospedagem no hotel tal, voo tal, de Rio de Janeiro para Brasília, e já na minha agenda. Eu olhei aquele negócio e falei, caramba, quem autorizou o Google a fuçar no meu Gmail, a olhar as minhas mensagens e a criar um evento na minha agenda particular do telefone? Quem que deu esse direito? Eu mesmo. Quando a gente clica naquelas leis, aqueles botõezinhos pequenininhos, aquele checkbox pequeno de aceito os dados de licenciamento, aquilo é uma arma mortal. A gente está abrindo mão e dando o direito e esses dados para uso
que a gente não faz nem ideia. E a confidencialidade é somente usar as pessoas que realmente têm direito. Quantas vezes a gente não faz um cadastro de um site, quantas vezes você não vai lá, né, comprar alguma coisa, fazer um cadastro, baixar um material educacional e dali a pouco vem milhões de propagandas aí inundando seu e-mail, celular, mensagens, né? Questões que a gente deve pensar e deve considerar. E aí dentro da ética, né, um dos principais ingredientes da confiança é a privacidade. Então nós temos aqui algumas questões que são discutidas, como perda de privacidade pessoal, né? Nós colocamos ali, né, citei o exemplo do Google, da passagem que já aparece ali na minha agenda, já aparece como um item, o número do voo, mas quem deu o direito do Google para fuçar nas minhas viagens e já criar esse espaço na minha agenda e já guardar essas informações aí, né? E nisso, aí você abre a internet, já aparece propaganda de restaurante, de táxi, de transporte na outra cidade. E onde está a nossa privacidade com isso tudo, né? Dos usuários da internet, 37%, olha só, são muito inclinados a comprar um produto em um site que tem uma política de privacidade. E a privacidade e segurança converteriam mais usuários de internet em compradores de internet. E aí eu faço uma pergunta para vocês, uma reflexão sempre importante nesse momento. Quantos de vocês fazem compras pela internet? Agora nós estamos em um cenário diferenciado, num cenário de pandemia. Acredito que muitos de vocês já fazem essas compras. Mas aí vou expandir um pouco o raciocínio. Quantos de vocês conhecem pessoas que não compram pela internet? Seus pais, seus tios, seus avós, pessoal mais velho, que muitas vezes não tem acesso à informação, mas às vezes tem acesso, mas prefere ainda os métodos tradicionais. Eu conheço várias pessoas, mais novas que eu inclusive, que preferem ir na agência bancária fazer o pagamento de suas contas. Preferem ir lá na boca do caixa, preferem ir lá na máquina, porque elas têm maior confiabilidade, né, maior confiança nesse serviço do que fazer em casa. Eu mesmo tenho um antivírus que é pago, tá? Eu tinha um anti-malware também que era pago para poder fazer esses pagamentos, utilizar esses serviços aqui de uma forma um pouco mais segura. E aí vamos à questão da ética da informação, né? Quando a gente fala em ética da informação, a gente chega muito nos indivíduos, nas pessoas que formam a parte ética do TI. Por que nas pessoas? Porque está muito ligado ao comportamento. Os indivíduos copiam, utilizam, distribuem software, né? Ultimamente a gente tem tido muito uso do celular, então a gente baixa muitos aplicativos, mas eu sou de um tempo em que a gente instalava e podia copiar e distribuir licenças de software. Hoje isso está um pouco mudado, está um pouco diferente, mas parte dos indivíduos, né? Essa questão das chaves, essa questão dos cracks, essa questão do software ilegal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que os indivíduos fazem ainda? Eles pesquisam em bases de dados, informações, criam e disseminam vírus, muitas vezes sem saber. Muitas vezes você vai colocar um crack, você vai liberar uma chave de um software no seu computador e junto dele está vindo um vírus, né? Estão roubando as suas informações sem você nem saber. Esses indivíduos invadem sistemas para roubar informações, para levar informações, e empregados destroem ou roubam informações. E aí, na verdade, pode ser até um roubo não intencional. Mas quando você coloca um pendrive de uma empresa, pegam algumas informações de vendas, de folhas de pagamento, de fornecedores, seja lá do que for, e leva isso para sua casa para você trabalhar, fazer uma hora extra um trabalho, será que isso é legal? Será que eticamente é uma atitude legal, uma atitude responsável? Ou será que você mesmo sem querer está roubando, extraindo dados da empresa sem consentimento das pessoas? Aí nós temos, né, uma questão aqui importante, que a informação não tem ética. Na verdade, a informação por si só, ela não tem ética, né? Ela não é boa, ela não é ruim, ela não é legal, ela não é ilegal.
a ética e a legalidade está no uso que nós fazemos da informação. Guardem bem isso vai ser muito importante para a gente. Então, a informação por si não tem ética. O que parte da ética, o que fere a ética é o uso que nós fazemos da informação. Então, nós temos aqui os famosos quatro quadrantes que nós já vimos também em outras aulas, em outros modelos, nos modelos de estratégia, enfim. É uma notação didática muito utilizada aqui para explorar alguns conceitos. E aí nós temos o que é ético e é legal, ou seja, você está bem na foto, fazendo o que é direito, mas pode ser ético e pode ser ilegal. Tá? Você tem coisas não éticas, mas que são legais, eu estou agindo de acordo com a lei, e aí o pior dos mundos, né? Não é ético, não é legal. E aí fica um exercício aí para vocês. Tentem pensar, em exemplos de cada um dos quadrantes. Nesse primeiro, é muito tranquilo. Você agir de acordo com a ética, de acordo com a legalidade, é muito simples. É só você fazer o que é correto, o que é de direito. Peça permissão, utilize a informação com parcimônia, utilize só o que lhe é direito. Agora, tentem pensar nesses outros exemplos aqui. Fica um exercício também para cada um de vocês. Ainda dentro desse conceito, né, como nós conversamos, a informação não se importa de como ela será utilizada. É um velho exemplo do uso da pólvora também. A pólvora foi criada para outras finalidades, não para abastecer armas de fogo. Não foi criada para matar gente, para criar bomba, para explodir, para a guerra. Foi criada para uma outra finalidade e utilizada para fins militares, bélicos e causando aí muito estrago, muita dor, né? Com as guerras, com as facções, com o crime organizado, com toda a criminalidade que a gente tem aí no nosso país e no mundo. A informação se comporta de uma maneira parecida, a informação está lá. O problema é o uso que você faz dela, né? Sem os devidos registros, sem o devido direito. A informação não vai parar sozinha para fins de spam, vírus, né? E outras informações também não são totalmente legais. Informação não pode excluir-se ou preservar-se. Isso quer dizer o seguinte, gente, a informação ela está lá para ser utilizada. Ela não cria sozinha, ela não dissemina sozinha. Quem que faz isso? Os indivíduos que nós comentamos há pouco. Então, por isso os indivíduos é que merecem maior atenção nas questões éticas. E aí, para ajustar, para regulamentar, para desenvolver a ética e o uso ético, correto e legal das informações, as organizações elas criam políticas de gerenciamento da informação. Elas criam determinadas políticas que são totalmente legais e criam também, constroem, né, uma cultura corporativa, baseada nos princípios éticos, morais e legais que os empregados possam entender e implementar. Isso é legal e é ético. As empresas adotarem medidas para disseminar, regulamentar o uso de políticas de acesso à informação. Trabalhei em várias empresas, nós tínhamos casos de empresas em que, por exemplo, alguns sites eram bloqueados. Lógico que sites de jogos, pornografia, entretenimento, isso já é o padrão. Mas houve uma discussão de sites de hotéis, eram bloqueados na empresa. E era uma empresa onde muito disseminada, muito espalhada na região sudeste. Então nós tínhamos viagens constantes, né? Eram muitas viagens. E aí os sites dos hotéis eram bloqueados, porque eram considerados como entretenimento. Mas espera aí, se o site é bloqueado, como é que eu vou fazer uma reserva? Como é que eu vou descobrir um hotel em uma cidade que eu não conheço? Né? E aí cabia a grande discussão. Né? Libera, bloqueia, pode, não pode. E o grande recado disso é: fique atento às políticas que são implementadas pela sua empresa. Fique atento e procure seguir à risca as políticas que são colocadas. E aí elas incluem o uso de computadores, da informação, aceitação de uso, como você vai fazer o uso de determinada informação, privacidade no uso de e-mail, cuidado ao mandar um e-mail de dentro de uma empresa com uma conta institucional, porque ali você está
extrapolando a questão do indivíduo e representando toda a organização. Políticas de uso da internet e anti-spam. Não fazer propagandas, né, não se referir a questões que não estão, evidentemente, ligadas à organização. Tá? Eu tenho meus hobbies fora da empresa, joia. Você gosta de jogar futebol, você pratica esporte, você tem um restaurante, gosta de balada. Guarde isso para você nas suas redes sociais particulares. Pode colocar à vontade. Ou melhor, será que pode? Tem visto muitos casos de empresas contratando ou deixando de contratar pessoas por causa de fotos da pessoa na balada nas redes sociais. Será que isso é ético? Será que isso é legal? Será que isso diz sobre a pessoa? Será que a identidade que você tem nas redes sociais é uma identidade particular ou será que é uma identidade pública? E o que tem se eu estou na balada, se eu estou no churrasco, eu estou mostrando a minha rede social particular, mas o mundo todo está vendo isso? Estão vendo como é que a ética ela é totalmente sensível às questões pessoais, particulares e às organizacionais? Pensem nisso também. Bem, de acordo com essas políticas, nós temos o uso ético dos computadores, que contém princípios gerais que orientam o comportamento de usuário. Eu trabalhei em empresa que quando você assumia um posto de trabalho, vinha para você um formulário para você assinar que você mantinha confidencialidade dos dados, que você era responsável pelo uso dos computadores, a preservação física dos equipamentos. Nós, servidores, somos responsáveis também pelos bens, pelos computadores e pelos equipamentos que nós temos nos nossos laboratórios. Precisamos cuidar bem deles. Então, uma política do uso ético, preservando o hardware e tomando cuidado com o uso que nós fazemos das informações. Isso é ético, isso é legal, isso pode ser feito e normalmente é feito pelas empresas. Aí, dentro do uso ético, nós temos a informação como um ativo valioso. Por que um ativo? Porque ela tem valor. Tá? Guardem bem isso. A informação funciona como um ativo porque ela traz valor à organização, ela traz valor da empresa. E quem é o responsável pelas informações é o CIO. Nós já falamos em aulas anteriores. É o Chief Information Officer. Ou seja, o responsável é aquele que tem o maior cargo e é responsável por toda a tecnologia da informação dentro da empresa. Então, ele é o administrador, é responsável por manter as informações com acesso, prevenir a destruição das informações, manter as informações seguras, manter políticas de uso, né, dos computadores, das informações, para terem acesso só às pessoas que realmente precisam. São responsáveis pelas práticas, políticas de gestão, políticas de gerenciamento dentro da organização. Ou seja, o CIO é o cara responsável pela informação. Eu já estive em algumas reuniões de diretoria, né, com os gerentes, diretores, e lá pelas tantas aconteceu algum problema no sistema, tinha uma informação divergente da área de produção e da área de informação. O presidente olhou para o CIO e falou o seguinte: olha, informação não tem outra pessoa responsável, é você. O que você vai fazer para resolver isso? E aí conseguimos resolver os problemas, foi desencadeado, mas o CIO é o grande responsável dentro das empresas. Você quer ser um CIO um dia? E aí pensem nisso. Quais as habilidades, competências para eu ser um CIO? O que é necessário para eu virar grande responsável, grande chefe, o grande gerente da área de tecnologia? Bem, política de privacidade da informação também, para garantir o uso ético. Tá? Como assim privacidade? Privacidade significa que eu vou manter as informações dentro da empresa, de domínio somente da empresa, da organização. Eu não vou levar aquilo para mim, eu não vou divulgar, eu não vou explorar, e isso cai muito diretamente a mim.
eu tenho alguns materiais excelentes que foram desenvolvidos nas empresas. Trabalhei quase 25 anos no mercado nacional, em grandes empresas, uma grande empresa ferroviária, uma grande siderúrgica, uma grande distribuidora de energia elétrica, só que são materiais privativos das empresas. Eu não posso dispor, não posso tornar público, não posso utilizar esses materiais. Posso contar uma história de uma experiência e dar um exemplo, mas não posso usar determinadas planilhas, apresentações e materiais, porque eles são de uso privado das empresas onde eu participei. Deu para entender? Aí algumas orientações também para a criação de uma política. Na verdade, o que são essas políticas? Não é a política que a gente está acostumado a ver nos noticiários, não. Mas a política é como uma norma interna. Política é como uma cultura da organização. Política é quais as regras que a gente adota, que a gente entende que é ético, que é legal e que todo mundo é obrigado a utilizar. Todo mundo é obrigado a seguir. Essas é que são as políticas. Tá? E dentro dessas políticas nós temos implementação de uma política de privacidade, a notificação e divulgação, escolha e consentimento do uso da informação, segurança da informação, como nós vamos manter essas informações seguras para fins organizacionais, qualidade e acesso à informação. Nós estamos numa instituição pública que tem uma política diferente. Isso é bom a gente observar também. Quando a gente está numa instituição pública, as informações são públicas. O acesso é dado a todos. Quando a gente está numa organização privada, aí a coisa muda de figura. As informações, o uso, né, os ativos são de propriedade da empresa. E ela pode divulgar o que ela quiser, da maneira que ela quiser. Bom, é verdade que tem também algumas políticas de compliance, tem algumas políticas de divulgação de números, de investimentos, de resultados, principalmente empresas de capital aberto que têm ações na bolsa. Tá? Então, algumas informações, as empresas, dependendo da sua situação, elas são obrigadas a divulgar. É bom a gente saber disso. Mas, dependendo da situação, a empresa divulga se ela quiser, se ela bem entender. E aí nós temos ainda política de uso aceitável, né? Política de uso aceitável da informação, que é aquela na qual o usuário deve concordar em seguir a fim de receber o acesso de uma rede ou internet. Lembra que eu falei aquela historinha? Logo que você chega na empresa, já te dão um papel, já te dão um contrato, ou até vai o contrato na própria carteira de trabalho, porque isso, né, para fins de rompimento de contrato de trabalho, isso pode dar demissão, né, por justa causa. Então é uma coisa muito séria. Essas políticas têm que ser passadas, tem que ter a concordância, né, a aceitação de quem está, né, utilizando essa política e se compromete a segui-la. É por aí que a coisa caminha. E aí, dentro dessas políticas, isso não é uma regra geral, tá, gente? Mas um exemplo genérico de como essas políticas podem ser implementadas. Aí a gente tem a não violação de nenhuma lei, tá? Lei é lei, aí independente da ética, né, a gente tem que seguir sempre a legalidade, que não vão quebrar a segurança da informação, que não tem mensagens comerciais, que ações de não repúdio, que não vai enviar spam, que não e-mails, não vai fazer um e-mail com propaganda mandando para a lista de distribuição toda da empresa. Não estão vendo por onde a coisa caminha? Depois voltem nesses itens e tentem pegar exemplos, né, de bom uso e de mau uso da informação e quebra aí da ética. E-mail. E-mail é outra coisa importante, outra coisa interessante, que precisa e merece privacidade. Então, as organizações, elas podem atenuar muitos os riscos de e-mail e mensagens instantâneas, phishings, ferramentas de comunicação e adoção de uma política de privacidade no e-mail. E aí o que eu falo sempre para os meus alunos, fiquem atentos, porque quando você manda um e-mail,
com @aempresa.com.br, você não está mandando da sua conta pessoal, você está mandando de uma conta organizacional, você está representando a organização. Eu, como atualmente estou como coordenador do curso Sistemas de Informação. Quando eu mando mensagens para os alunos ou para agentes externos, muita gente de fora me manda mensagens com ofertas de emprego, ofertas de estágio, né, demandando, querendo fazer disciplina, transferência. Quando eu troco essas mensagens, na verdade eu estou representando o IF Sudeste. Não é o Emerson por si só, é toda a estrutura do IF. Pensem nisso. Se eu fizer alguma bobagem, se eu mandar alguma informação errada, eu posso ser punido por isso. E casos não faltam de mensagens de e-mail que foram mandadas por engano, com conteúdo inapropriado, conteúdo inadequado, e aí foram demitidos quem mandou e quem recebeu e olhou a mensagem. Olha só que coisa estranha. Não só quem mandou o e-mail, como também quem recebeu e abriu a mensagem. Quem recebeu e não abriu, beleza, não foi punido. Quem recebeu e abriu, viu a mensagem inadequada, também teve a mesma punição. Bom, aí nós temos, né, uma questão aqui dos servidores, né, como é que acontece o envio das mensagens de e-mail. Isso, para nós que já somos da área de TI, é algo relativamente tranquilo, né? Na verdade, quando você manda mensagens e também tem essa questão das informações estarem armazenadas na nuvem, né? Nós temos, na verdade, servidores que armazenam e-mails, mensagens, arquivos e que a gente pode nem saber onde eles estão. E aí tem duas coisas diferentes. Tem a questão da privacidade interna da empresa, você está nos servidores internos ali da empresa, que é um ambiente mais controlado, um ambiente onde você consegue controlar melhor o uso e disseminação de informação. E muitas vezes você pode estar usando uma conta do Google, da Microsoft, uma conta da nuvem, pago ou não. E aonde está essa informação? Quem é responsável por ela? O quão seguro ela está? Pensa nisso. Se a informação está em algum lugar, alguém tem acesso a ela. Pode ter certeza. Agora, o que essa pessoa vai fazer com esse acesso é o que a gente tem que cuidar. E ainda dentro do caso da privacidade, né, do e-mail, dentro das políticas, a gente precisa ter o uso ético de computadores, define quem são os usuários do e-mail, como eles podem e devem utilizar esse e-mail, processo de backup e recuperação das informações e todo um tratamento. Então, pensem nisso, leiam de novo esses itens e verifiquem que isso tudo é um grande conjunto, na verdade, de armazenamento e proteção dos dados. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O e-mail ainda é muito utilizado dentro das organizações. A gente tem as redes sociais, a gente tem os programas de mensageria, mensagem síncrona, assíncrona, mas o e-mail ainda é muito utilizado dentro das organizações. E aí nós temos uma série de itens que depois vocês devem repassar esses itens com calma. E aí vem os controles sobre as informações, as ramificações de partida, para onde que eu vou enviar e para cada pessoa que eu repassar, para onde ela vai repassar também, e pedindo aos funcionários que tenham sempre o cuidado de postar dessas informações. Então, primeiro nós temos as políticas de privacidade de e-mail e depois nós temos a política de uso da internet, que segue o mesmo caminho, com os princípios gerais para orientar o uso correto da internet. Por onde eu estou navegando, que tipo de site que eu estou acessando, que tipo de informação que eu estou repassando, que eu estou buscando. E aí vem os serviços disponíveis, as restrições, política de uso, responsabilidade e consequências de violação. Sim, você pode ser responsabilizado por perda de dados da empresa, da mesma forma que pode sumir um patrimônio, um computador, um projetor, uma mesa, uma cadeira. A informação agora também é um ativo organizacional. A política de anti-spam, né? Agora nós temos até nas caixas de correio, né, abas específicas, pastas específicas onde são colocados os spams, só que esse spam,
além da mensagem em si, ele te rouba tempo, e te rouba um tempo muito precioso, muito valioso dentro das empresas. Olha só esse número, é um número antigo, não é verdade? Bem antigo, mas só para a gente ter uma noção. O spam representa de 40% a 60% do tráfego de e-mail e custou mais de 10 bilhões. Por que ele custou isso tudo? Porque ele custa tempo, ele custa tráfego de rede, ele custa espaço de armazenamento e é muito caro. Eu tenho um e-mail corporativo e tenho um e-mail pessoal. Meu e-mail pessoal vive repleto de spam. E o quanto tempo que eu gasto para apagar essas mensagens, para tirar elas de lá, né? Isso custa dinheiro e tempo, que é o principal. E nós temos também políticas de anti-spam, né? Quando nós temos uma organização com uma TI mais estruturada, nós temos ali, né, dentro dessa questão do anti-spam, nós temos o firewall, nós temos regras que podem ser implementadas, nós temos ali sistemas e controles da informação, mas que isso não é uma regra geral para todas as empresas. E aí nós chegamos na ética no trabalho. Ética no trabalho, olha só, o monitoramento do ambiente de trabalho também é uma preocupação para os funcionários. As organizações podem assumir responsabilidade financeira pelas ações do funcionário. Então existe sempre um dilema de como monitorar esse ambiente do trabalho. Ele não pode correr risco, mas por outro lado, ele não pode invadir também a privacidade das pessoas. Eu estou trabalhando aqui, né, num material, numa aula, num relatório, num artigo. Será que isso pode ser monitorado? Será que o meu chefe pode capturar a minha tela, ver o que eu estou fazendo? Isso é ético? Não é ético? É legal? Não é? Estão vendo que tem alguns pontos aí obscuros quando a gente trata essa questão da ética no trabalho? Mas ela existe, esse monitoramento existe e nós temos diversas formas de monitorar se os funcionários estão fazendo o uso adequado das políticas. Mas não se preocupem, né? Pode parecer uma parte muito pesada, ética, eu estou sendo vigiado, eu estou sendo monitorado, mas não se preocupe muito. Se você está fazendo o seu trabalho de forma correta, seguindo as políticas da empresa, as orientações dos superiores e não está fazendo nada de ilegal, fique tranquilo que o seu trabalho está dentro do que se espera aí de você. Ok? Então ficamos por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Porra, caralho!